Bom dia, gente! Mais uma sexta-feira, mais um vlog. E hoje tá um diazinho, assim, muito agradável aqui. Na verdade, de manhã aqui é sempre muito fresco. Hoje o vlog não tem roteiro. Eu tô trabalhando simultaneamente em dois projetos, dois lançamentos de infoprodutos. Em um deles, eu sou a social media estratégica do projeto. E social media estratégica é um ponto muito importante aqui, porque eu estou produzindo praticamente todos os conteúdos desse projeto, montando estratégias de comunicação, ajudando na construção de funis de vendas e facilitando muito a vida do expert, né? Principalmente na parte de gravação e execução. Já no outro lançamento, eu tô conduzindo toda a estratégia do lançamento, não estou como social media, mas estou orientando outros social medias desse projeto, porque nesse projeto específico eu fui contratada pela expert, eu ia falar social media. Nesse projeto específico, então, eu fui contratada pela expert para coproduzir e executar esse lançamento junto a ela. E aí, somando isso junto aos meus outros 8 projetos, entre projetos físicos e digitais, hoje são 8 projetos simultâneos. Pelos próximos 70 dias, então, eu vou estar focada nos lançamentos. Gente, eu não paro de espirrar. E como fazer isso, né, sem se sobrecarregar? A verdade é que eu faço isso de uma forma muito consciente. Eu gosto muito de processos de execução e vou muito atrás de como aprimorar isso. E sempre estabeleço prioridades claras, porque se eu não tiver prioridades claras, eu me sobrecarrego. Eu me conheço. Então, eu organizo o meu tempo muito por trabalhar de casa, de home office e empreender, né? Eu já venho fazendo isso há muito tempo, porque eu já me sobrecarreguei ao nível de exaustão. Então, hoje eu procuro sempre definir qual que é o meu foco de prioridade agora e eu deixo os outros projetos de marcas aos quais eu conduzo todos alinhados, ou seja, com as estratégias claras, né, de conteúdos prontos, tudo encaminhado e programado para que nada me sobrecarregue e eu consiga colocar minha atenção onde realmente precisa ser, onde realmente precisa estar. E para mim isso não é sobre trabalhar mais, né? Pegar esses projetos não é sobre trabalhar mais. Eu vejo como oportunidade de aprender mais, conseguir me organizar melhor, conseguir melhorar os meus processos. E eu acho muito importante falar disso, porque essa semana eu vi um conteúdo de uma profissional de direcionamento de posicionamento dentro, né, do marketing digital. Bom, e obviamente a forma dela se posicionar em relação a isso é porque o produto dela também diz muito sobre isso. E eu não acho que ela esteja errada, mas eu tenho um ponto de vista diferente. Ela falava sobre social medias e agências que não entregam resultados, né? Quando o expert, ele não sabe criar os próprios conteúdos ou sabe se posicionar dentro do mercado. E aí, como eu falei, em partes eu concordo. Na minha visão, é responsabilidade do social media orientar o expert. E claro, quando o expert tem conhecimento, é uma soma, né, de ambos. Porque eu já peguei projetos com pessoas que não tinham nenhuma profundidade em criação de conteúdo, em posicionamento ou em comunicação estratégica. E é exatamente por isso, eu já trabalhei com muitos contratos, tá? Já fui uma social media sobrecarregada, mas é exatamente por essa experiência que eu tive que hoje eu trabalho com poucos, mas bons contratos. Porque quando a gente começa a trabalhar na criação de conteúdo e a gente não tem muita experiência, como social media, a gente faz um pacotinho baratinho e entra no mercado, certo? Só que conforme o passar do tempo, a gente vai ganhando experiência. Social medias que buscam realmente entender o mercado e ter uma entrega melhor. E aí o nosso valor vai aumentando e aqueles pacotes não nos cabem mais. O nosso nível de cliente também vai subindo. E aí, quando eu compreendi que o meu papel não era só executar, só deixar o perfil bonito, só criar conteúdo, e sim ajudar a pessoa que estava me contratando a chegar no resultado almejado, porque a gente sabe que isso acontece muito no mercado hoje. Existem ainda muitas agências e social medias que vendem pacotes e são limitadas àquilo, e muitas vezes se aproveitam da falta de conhecimento de quem as contrata e enchem a agenda de clientes para conseguir ganhar um valor alto. O foco dessas agências e social medias está inteiramente no volume. Então, em entregar estética e não o resultado. Acabei de gravar o vídeo. E faltou luz. Que delícia!
gente, agora é 1h da tarde, faz 2 horas que a gente tá sem luz e eu vim aqui fazer um tereré gelado pra gente tomar enquanto a gente fica ali na sombra, porque sem ar-condicionado também não tem como, ficar aqui dentro de casa é muito quente. Mas enfim, já tô tirando umas boas reflexões sobre as coisas que não estão no meu controle. Aí, gente, 2 horas da tarde, tem luz ainda. Aí a gente veio dar uma volta aqui no rio, aproveitar. Gente, eu tô com uma alergia. O foco vira alimentar o perfil, não construir um posicionamento, não gerar vendas. E aí entra um ponto muito importante que esse expert dizia, esse profissional que eu consumi ali o conteúdo, dizia que o expert precisava direcionar o social media. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, pegar um social media assim desorientado. Na prática, minha gente, isso vira dor de cabeça. Porque o expert, ele vai ter o retrabalho de revisar tudo. E eu não tô falando aqui que a gente não lê o que o social media manda. Obviamente a gente lê, revisa roteiro, né? Revisa conteúdos. Só que o que acontece quando o social media contratado não tem uma abordagem estratégica é que você precisa refazer. Precisa orientar aquele profissional. E isso dá trabalho. Então, é retrabalho o tempo todo. E eu falo isso porque eu tive muita experiência com trabalhar em outros lançamentos, que eu tive que trabalhar com social medias que não tinham abordagem estratégica. Diferente quando você entra num lançamento e você indica pessoas para trabalhar, e quando você chega lá e o profissional já contratou os social medias. E pra mim, né, essas experiências foram retrabalhos constantes. Então, às vezes, na minha visão, se a expert ela tem conhecimento, é mais fácil para ela mesma criar os conteúdos dela, do que contratar alguém que não entende. Então, para mim, o ponto nunca foi que o expert precisa direcionar. O ponto é que o social media precisa ser qualificado. Porque no meu trabalho, não existe um desalinhamento entre o produto do expert e a comunicação que aquele conteúdo deve ressoar, deve ter. Eu trabalho diretamente junto ao expert, fazendo ele entender o projeto, né? Entendendo também como que funciona a entrega, a transformação, a audiência, porque o conteúdo ele tem que refletir o posicionamento daquele profissional. E ele precisa sim estar presente, né? Não é... E é uma coisa que eu sempre falo, se você tem um produto digital, você tem um negócio digital, você também é o social media do seu negócio. Você tem que estar presente, você tem que gravar stories, você tem que postar conteúdo também, não é só o social media. É uma construção de ambos os dois. Então, pra mim, quando eu pego um projeto, precisa ficar claro 3 pontos. Qual é a dor da audiência? Qual é a transformação que aquele profissional, aquele produto fornece? E por que aquele expert que me contratou é o guia nessa jornada? Aqui estamos, a luz voltou, tô editando o vlog e eu queria mostrar pra vocês isso aqui, ó. Gente, isso aqui são 20 conteúdos, 20 reels roteirizados, prontinhos, só para o cliente executar. Então agora eu falo diretamente com você, expert. Se você não tem tempo de planejar, lançar ou estruturar uma comunicação, procure um social media. Mas procure um social media bom, qualificado, né? A palavra é qualificado. Que tem estratégia, tenha visão e principalmente que não entregue só conteúdo vazio. Porque eu acho que ninguém merece contratar alguém para ter mais trabalho depois. Se você é social media e você tá nesse ciclo, né? Você tá se sentindo sobrecarregado, eu te ajudo, tá?
porque eu já estive aí, exatamente onde você tá. Eu sei quanto que é cansativo viver apagando incêndio ou se sentir funcionário dos seus clientes.